Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Jesus. Nós estamos aqui então para darmos continuidade na nossa série Propagar, de forma especial falando do nosso módulo básico. Hoje nós vamos falar então do módulo básico na sua apostila 4, uma vez que na semana passada nós refletimos então sobre a apostila 3, grupo de oração. Agora nós vamos falar sobre a nossa apostila Vida de Oração. Uma apostila apaixonante para nós carismáticos, uma vez que é próprio da nossa espiritualidade uma vida de oração fervorosa. E para nós iniciarmos então a explanação desta apostila, logo no primeiro capítulo nós vamos refletir sobre a oração na vida cristã. Pautados nos documentos da igreja, no Catecismo da Igreja Católica, nós vamos entender o que é oração, nós vamos ver a oração como dom de Deus e a oração como comunhão. Para que nós possamos viver bem a nossa vida de oração, nós precisamos compreender o que é oração, o conceito da oração. Por isso, já na introdução, nós vamos deixar bem claro o que é oração. Já numa forma bem prática, no capítulo 2, nós vamos falar sobre as formas de oração. Então, os tipos de oração de louvor, oração de ação de graças, adoração, oração em línguas, oração de escuta, súplica, entrega, intercessão, cura. Vamos explanar sobre os tipos de oração. Nós precisamos entender os tipos de oração para colocá-los em prática, para bem vivê-las em cada momento em que lhe é proposto. Portanto, nesse segundo capítulo da nossa apostila, nós vamos ver algo muito prático e muito direto sobre os tipos de oração. E como é próprio do nosso módulo básico, na conclusão de cada capítulo nós temos uma proposta, uma dinâmica específica para bem absorvermos aquilo que nós aprendemos em cada capítulo. Já no capítulo 3 nós vamos falar do caminho da oração, ou seja, a oração ao Pai, a oração de Jesus e o Vinde Espírito Santo, encerrando em comunhão com a Santa Maria, Mãe de Deus. Por quê? A nossa oração é sempre permeada pela Trindade. Nós precisamos entender aquilo que nós rezamos ao Pai, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo, e também compreender a presença e intercessão da Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, na nossa vida de oração. Já no capítulo 4, nós vamos nos aprofundar naquilo que é próprio da nossa vida de oração. Vamos falar no desenvolver deste capítulo sobre a oração pessoal, sobre as formas diferentes de orar. Então, compreender o que é oração vocal, o que é oração mental. Vamos também trabalhar de forma muito prática aquilo que são aspectos práticos da nossa vida de oração. O lugar da oração, a ambientação, o horário, a postura ao se colocar diante do Senhor para rezar, porque nós sabemos que a oração nos faz amigos de Deus. Se nós queremos nos aprofundar neste relacionamento com o Senhor, neste relacionamento de intimidade, de amizade, nós precisamos pensar também de forma prática naquilo que vai favorecer o nosso relacionamento de amizade com o Senhor. E falando destes aspectos práticos, não tem como não tocar nas dificuldades da oração ou na oração. Então, falando sobre as dificuldades na oração, ainda neste capítulo 4 da nossa apostila, nós vamos discorrer sobre aquilo que geralmente se coloca como empecilho, como obstáculo na nossa vida espiritual. E compreendendo isso, nós sabemos como nós podemos contornar, como nós podemos superar esses desafios que nós encontramos no nosso dia a dia, neste trato de amizade com o Senhor. Já no capítulo 5, nós vamos refletir sobre uma proposta de vida de oração. E qual é essa proposta da vida de oração? Sermos amigos de Deus. Vamos falar então sobre as práticas espirituais, começando pela Lexio Divina, detalhando cada ponto, cada degrau da Lexio Divina. Depois nós vamos falar sobre adoração, jejum, confissão, o rosário. Temos uma riqueza aqui porque nós vamos destrinchar cada mistério do rosário e nós vamos poder nos aprofundar neste grande mistério de Deus revelado a nós, né?
E justamente depois de falarmos sobre esta proposta, desta vida de oração, dessa proposta de sermos amigos de Deus, nós vamos para o 6º e último capítulo desta apostila, que é justamente a oração do Senhor. Refletindo sobre Jesus que nos ensina a orar, nós vamos nos aprofundar nos 7 pedidos do Pai Nosso. E a conclusão desta apostila vem justamente com esta oração, que é a perfeita oração que o Pai nos ensina. Portanto, ao nos aprofundarmos no módulo básico, na nossa apostila 4, nós vamos nos aprofundar na vida de oração, que é essa proposta de sermos cada vez mais amigos íntimos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não se esqueça, a oração nos faz amigos de Deus. Espero que tenha te ajudado a compreender um pouco sobre esta apostila e no próximo vídeo nós vamos refletir então sobre a apostila 5, Carismas, Dons do Espírito Santo. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Aquele que se assenta no trono.